Pista 4. Na primeira vez tinham morrido por diversas circunstâncias, na guerra, em acidentes vários, por doenças, etc., mas todas rodeadas pelas lamentações de seus familiares. Na segunda morte, todos passaram para o além quando crianças. Então meu mestre pediu-me que comparasse essas mortes até encontrar o porquê de terem morrido em tenra idade. Por várias semanas analisei esses fatos, sem encontrar qualquer semelhança com essas várias formas de morte. Até que, num domingo pela manhã, justamente ao entrar no meu corpo, a solução irrompeu no meu cérebro. Despertei lançando o grito Eureka! Quase caí no meio do quarto pelo salto que dei com a alegria que senti por ter encontrado a solução. Os horrores das batalhas, incêndios, acidentes, assim como as lamentações dos familiares, privaram-nos da profunda impressão do panorama da vida. Por conseguinte, o valor de uma vida, terminada sob tais condições, perder-se-ia se não fosse seguida da morte na infância e o subsequente ensinamento no primeiro céu, plenamente demonstrado na nossa literatura. A lei, como já foi explicado, logicamente decifra o mistério da vida, independente da veracidade da minha história. Como a relatei unicamente para complementar a nossa lição, sinto-me com firmeza para exortar os outros a que guardem em silêncio as suas experiências espirituais. Carta número 20, julho de 1912. Iniciativa e liberdade pessoal. Em sua opinião, qual o ponto principal da lição do mês passado? Não foram as minhas experiências, pois, embora os estudantes as tenham achado de grande valor, na realidade são insignificantes, salvo se serviram para transmitir um ensinamento benéfico. O fato mais importante da lição anterior foi a enfática e reiterada insistência sobre a absoluta liberdade pessoal na Fraternidade Rosa Cruz. A este respeito, os ensinamentos dos mistérios do Ocidente diferem radicalmente dos que são dados às almas mais jovens do Oriente, onde cada um tem o seu mestre, um déspota a quem deve servir como escravo em todas as coisas, da mesma forma que fez Kim com o guru a quem seguia. Há muita veracidade na história de Kipling. Existe a obediência absoluta e indiscutível às ordens do Senhor externo, a quem vê e segue fisicamente. É este o meio implantado para o adiantamento espiritual. O discípulo não tem direito de escolha ou qualquer privilégio, tampouco tem responsabilidades. Entre as almas mais velhas do Ocidente que aspiram ao crescimento espiritual, não pode haver nenhum mestre ou guia. Temos que aprender a ficar sozinhos. Talvez isto não nos agrade. Sentimos-nos temerosos e gostaríamos de ter um mestre ou guia para livrar-nos de responsabilidades. Eis a razão, segundo creio, pela qual tão grande número de pessoas inteligentes e cultas ingressaram em círculos espíritas ou sociedades que proclamam os ensinamentos do Oriente. Evoluídos acima do desenvolvimento normal do Ocidente, eles sentem o grande além atraindo-os, como o amplo espaço do céu azul atrai o passarinho, que, apesar do medo, confia em suas asas inexperientes. O impulso interno compele-os, mas, receosos de confiar em si mesmos, agarram ansiosamente a mão de mestres ou espíritos guias, com a esperança de obter, com a ajuda destes, o poder espiritual. A criança, para aprender a andar, deve gatinhar, cair no chão, levantar-se e tornar a cair. A experiência é desagradável, mas inevitável, e isso é preferível às consequências que acarretaria atá-la a uma cadeira para evitar as quedas. Neste caso, os membros ser-lhe-iam inúteis. O mesmo acontece com as forças espirituais latentes dos infortunados ocidentais, que caem sob o domínio pernicioso de espíritos guias e mestres do Oriente. O mestre ocidental é mais parecido com o pássaro-pai, que empurra os seus pequeninos para fora do ninho se eles não quiserem sair por si mesmos. Podemos lastimar-nos, mas temos que aprender a voar. Tomem o meu próprio caso como exemplo.
Fui incumbido de divulgar os ensinamentos Rosa Cruzes. Acreditem que muitas vezes faltou-me a respiração à medida que percebia quão gigantesca era tal missão e quão insignificantes éramos Mistress Handel e eu. Frequentemente, quando sentíamos que o trabalho nos ia derrubar, rezávamos e rezávamos por ajuda. Agora, ao olharmos para trás, vemos as lições que aprendemos por termos batalhado. Algumas vezes, os amigos diziam: "Ah, como desejaríamos ter mais dinheiro para construir a eclísia e escolas para que o resultado pudesse ser levado ao mundo com maior resultado." Mas apercebemo-nos que existem outras lições ante nós e que, quando estivermos preparados, os meios virão para a desejada expansão. Até lá, as nossas asas precisam de um maior treinamento. Isto diz respeito a todos os membros da fraternidade. Temos que aprender a lição do trabalho para um fim comum, sem lideranças, e cada um, impulsionado pelo espírito do amor interno, deve esforçar-se pela elevação física, moral e espiritual do mundo até alcançar a estatura de Cristo, Senhor e luz do mundo. Carta número 21, agosto de 1912. O Espírito de Cristo e a Panaceia Espiritual. Devem ter lido no conceito Rosa Cruz do Cosmos como, desde Noé até Cristo, sob o regime de Jeová, o egoísmo universal foi fomentado por toda a humanidade. Disseram ao homem: "O céu, até mesmo os céus, são do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens." Assim, o homem viu-se forçado a procurar posses materiais e não teve ideia dos tesouros do céu, que são os frutos do alto sacrifício. Em consequência disso, sua vida espiritual foi se tornando cada vez mais estéril. O seu progresso espiritual decaiu e, a menos que um novo impulso lhe fosse dado, seu desenvolvimento anímico cessaria. Então, o Espírito de Cristo, o Redentor, começou o seu benéfico trabalho e, por fim, conseguiu acesso à Terra mediante o sangue purificador de Jesus, que foi derramado no Gólgota. Agora, o Espírito de Cristo está trabalhando de dentro do nosso globo para atenuar os seus constituintes físicos e suprafísicos. Sentiu-se uma imensa força espiritual que se espalhou por todos no momento em que ele tomou posse da terra no Gólgota, tão grande que verdadeiramente aquela intensidade de luz cegou as pessoas. Desde aquele momento, o princípio do altruísmo começou a ter uma influência maior sobre a nossa raça. Gradualmente, vamos perdendo o costume de olhar exclusivamente para os nossos próprios interesses e estamos acumulando tesouros ao tomar consciência que devemos colaborar para o bem-estar do nosso próximo. Se não fosse a vinda de Cristo, outra lua deveria ter sido expelida para livrar-nos dos piores elementos. Mas fomos salvos graças ao sacrifício do Espírito Cósmico de Cristo, um sacrifício que não significa a sua morte, como vulgarmente é entendido, mas que é, até hoje, uma infusão da terra com a vida superior que nos capacita a viver mais abundantemente no Espírito. Há uma analogia entre esta vinda de Cristo à Terra e a administração da panaceia espiritual de acordo com a lei. Como é em cima, assim é embaixo. Em cada célula, em cada pequena célula do corpo humano, há uma vida celular separada, mas sobre e acima disso está o ego, que dirige e governa todas as células para que atuem em harmonia. Durante certas doenças prolongadas, o ego fica tão concentrado no seu sofrimento que cessa de vivificar plenamente as células. Assim, as doenças do corpo acarretam a inação mental, podendo chegar à impossibilidade de afastar-se a doença sem um especial impulso para dissipar a confusão mental e reiniciar as atividades das células. Isto é o que faz a panaceia espiritual.
Assim como a dádiva da vida de Cristo no Gólgota começou a dissipar a nuvem do medo criada pela lei inexorável que pendia sobre a terra como uma mortalha, assim como isto deu início a que milhares de pessoas encontrassem o caminho da paz e da boa vontade, assim também, quando a panaceia é aplicada, a vida de Cristo, nela concentrada, penetra no corpo do paciente, infiltrando em cada célula o ritmo que desperta o ego prisioneiro de sua letargia, devolvendo-lhe a vida e a saúde. Que Deus nos permita poder levar o mais rapidamente possível esta elevada dádiva à humanidade sofredora. Carta número 22, setembro de 1912. O pão e o vinho místicos. Se eu perguntasse aos estudantes que me escrevem qual o ponto mais importante da lição do mês passado, na maioria dos casos, o que teriam respondido? Creio que muitos teriam notado que a ligação entre o pão, o vinho e a saúde era o ponto principal. E eu posso ter sido o responsável por essa visão, porque escrevi essas palavras em negrito. Mas, ainda que consideremos de grande importância esta relação entre o pão, o vinho e a saúde, aplicando-a em nossas vidas com todo o empenho da nossa capacidade, se o fizermos unicamente pela razão de que nos foram dados por nosso Senhor, será um motivo essencialmente egoísta, que não atuará no nosso desenvolvimento como se o fizéssemos como Ele pediu, em sua memória. Observem este assunto sob este prisma, queridos amigos, e captarão a ideia. Sob o regime de Jeová, o egoísmo cristalizou a terra em tal extensão que as vibrações espirituais quase cessaram. A evolução estava estagnada, e o sangue tão impregnado de egoísmo que a raça corria o perigo de degenerar. Então, o Cristo cósmico manifestou-se por meio de Jesus para salvar-nos. Purificar o sangue do egoísmo é o ministério do Gólgota, que começou quando o sangue de Jesus foi derramado, continuou através das guerras das nações cristãs, sempre que os homens lutavam por um ideal, e durará até que, por contraste, os horrores da guerra tenham impresso suficientemente no gênero humano a beleza da fraternidade. Cristo entrou na Terra pelo Gólgota. Está novamente fermentando o planeta, fazendo-o responder às vibrações espirituais. Mas o seu sacrifício não se consumou em um só momento pela morte, para dessa forma nos salvar, como geralmente se crê. Ele ainda está gemendo, labutando e esperando o dia da sua libertação para a manifestação dos filhos de Deus. E, na verdade, nós apressaremos esse dia cada vez que participarmos do alimento para os nossos corpos superiores, simbolizados pelos místicos pão e vinho. Poderíamos ser muito mais eficazes, acelerando a nossa própria libertação e apressando o dia de nosso Senhor, se o fizéssemos sempre em sua memória. Lembram-se da visão de Sir Launfal? Não foi o tamanho da dádiva o que realmente valeu. A moeda de ouro atirada ao mendigo tinha mais valor material do que a côdea de pão que lhe deu mais tarde. Sir Launfal deu a moeda para livrar-se de uma presença aborrecida, mas a côdea de pão ele a deu em memória de Cristo e por seu amor, e nisso está toda a diferença. E Sir Launfal lhe disse: vejo em ti a imagem daquele que na cruz morreu. Tu tens a coroa de espinhos de quem padeceu. Muitos escárnios tens também sofrido, e o desprezo do mundo has sentido. As feridas em tua vida não faltaram, nos pés, nas mãos, no corpo, elas te machucaram. Filho da clemente Maria, reconhece quem eu sou e vê que através do pobre é a ti, Senhor, que eu dou. Quanto mais cultivarmos o espírito de tudo fazer pelo amor de Cristo e sua libertação, melhores e mais frutíferas serão as nossas vidas. Carta número 23, outubro de 1912. Arcos descendentes e ascendentes da evolução.
Revendo a lição do mês passado, os pontos mais importantes são a antiguidade e a origem cósmica dos dois grandes movimentos conhecidos agora como maçonaria e catolicismo, movimentos instituídos, respectivamente, pelos filhos do fogo e pelos filhos da água. É certo, como está escrito no conceito Rosa Cruz do Cosmos, que a iniciação dos seres humanos só começou nos meados do período terrestre, quando o fogo da Lemúria batalhava contra as águas da Atlântida. Mas também é verdade que a educação da humanidade depende do preparo que os seus instrutores tenham recebido em evoluções anteriores. A atitude assumida pelos dois grupos de anjos teve como resultado os movimentos antagônicos acima citados. Os anjos caídos e o homem caído estão intimamente unidos no trabalho do mundo e sob o domínio dos seus governantes temporais. De Lúcifer, o espírito de Marte, procede o ígneo sangue vermelho, que é o veículo de toda a energia material, da ambição e do progresso. Também é o veículo da paixão que o mancha e que o faz fluir até a terra ficar vermelha. De Jeová procede a lei restritiva e o castigo pelo pecado. O diagrama reproduz as épocas através das quais o espírito desce e ascende, e também os mundos e seus correspondentes corpos. Assim, a relação dos diversos fatores será evidente. Primeira época, segunda época, terceira época. Corpos separados em sexos, masculino e feminino. Sétima época, sexta época, quinta época. Espíritos separados em seitas, políticos e sacerdotes. Quarta época, ponto de mudança. Na Lemúria, a terra da terceira época, a humanidade estava dividida nos sexos masculino e feminino. Naquela época, havia seres espirituais mergulhados na materialidade e os precursores ouviram com ansiedade o evangelho do corpo, que pressentiam confusamente, mas aos poucos aprenderam a conhecê-lo, e o mundo espiritual desapareceu de sua visão. Então, os espíritos de Lúcifer foram os mestres da mulher, Eva, e Jeová dirigiu-se ao homem, Adão. Naquela época, a mulher achava-se mais adiantada que o homem em assuntos materiais, porque estávamos no arco descendente do caminho da evolução. Quando o ponto de mudança passou em meados da época Atlante, a mulher gradualmente sentiu-se mais inclinada para a espiritualidade. Começou a ouvir a voz de Jeová e a encher as igrejas em um esforço para satisfazer as suas aspirações espirituais, enquanto o homem empregou a sua energia marciana para as coisas materiais que foram originalmente defendidas pelo portador da luz, Lúcifer. Assim como a luz branca muda a sua cor conforme o ângulo de refração, assim também o ponto de vista do espírito muda com o sexo de sua vestimenta. Da mesma forma que o espírito alterna em suas incorporações o sexo masculino e feminino, nós também podemos equilibrar os pratos da balança e escolher o caminho que mais nos atraia ou combinar o melhor em ambos os sexos. As nossas próximas lições apontarão a direção, mas podemos afirmar que aquele que disse "Eu sou a luz verdadeira" está no final do caminho. Tanto Lúcifer como Jeová são degraus de ajuda no caminho para a verdade e para a vida. Carta número 24, novembro de 1912. Fraternidade Rosa Cruz, um centro espiritual. Em 28 do mês passado, fez um ano que escavamos o terreno para a construção do primeiro edifício em Mount Clegia. Foi um glorioso dia de sol, típico na Califórnia, sem uma nuvem que empanasse o céu e cujo azul intenso rivalizava com o azulado do Oceano Pacífico, que dos terrenos da sede central, onde estávamos, podia ser visto além de 100 milhas. Éramos um pequeno grupo de 9, a maioria visitantes. Ao olharmos a leste para o encantador Vale Verde de São Luís Rei, em direção às grandes montanhas cobertas de neve,
e ao contemplarmos as paredes brancas, os telhados vermelhos e a cúpula dourada da Missão Católica de São Luís Rei, onde os padres franciscanos tanto trabalharam ensinando mexicanos e índios durante séculos, pareceu-nos de bom augúrio. Aqui estávamos, uns poucos entusiastas, sobre um pedaço de terra vazia, onde aspirávamos fundar um centro espiritual. Aqueles antigos padres tinham se encontrado em situação parecida, melhor em alguns casos e pior noutros. Os meios de locomoção e transportes modernos permitem-nos chegar hoje a todas as partes do mundo, enquanto o campo de ação deles se achava, nessa época, limitado às proximidades imediatas. Viram-se obrigados a lavrar a terra, assim como cuidar das almas do seu rebanho, trabalhar para obter a sua subsistência. Pediram ajuda para o trabalho físico enquanto delineavam seus planos, e, mediante esforços conjuntos, foi erigido um templo onde todos puderam prestar culto. Neste aspecto, estiveram em melhores condições que nós. Todos os seus membros estavam presentes no local, prontos para dar ajuda física na construção da missão, que era para eles o que nossa sede será para a Fraternidade Rosa Cruz. Mas nós não temos pupilos, não exercemos autoridade e repudiamos a interferência na liberdade individual por ser diametralmente oposta aos ensinamentos Rosa Cruzes, que são os mais elevados do mundo. Se queres ser Cristo, ajuda-te a ti mesmo. Isto é o que se transmite ao candidato que almeja a iniciação quando ele geme ao peso da prova. Ninguém que for dependente pode ser ao mesmo tempo um auxiliar. Cada um deve aprender a conduzir-se sozinho. Nossos associados são hoje em número 4 vezes maior do que há um ano atrás. Por conseguinte, o trabalho aumentou consideravelmente. O sistema e a maquinaria possibilitam a 3 de nós, que trabalhamos nas oficinas, fazer o trabalho que exigiria um grande número de colaboradores. Os trabalhos caseiros e os de jardinagem são pagos. Mesmo assim, o trabalho normal de preparação de cartas e lições dos vários cursos, a correção das lições, o envio mensal de umas 1.500 cartas individuais para ajudar os nossos estudantes a ultrapassar as suas dificuldades, além dos cursos por correspondência, algumas vezes sobrecarregam-nos. Há momentos em que nos julgamos impossibilitados de atender todas as solicitações por falta de ajuda na parte mecânica do trabalho. Mas, milagrosamente, parece que o céu de repente se abriu. Inventamos um método novo para fazer uma certa parte do trabalho com maior rapidez e menor esforço, e sentimos-nos preparados para um novo crescimento. Como dissemos, temos hoje 4 vezes mais trabalho do que há um ano, com menos ajuda e menos esforço. Mas enquanto a fraternidade pôde ser atendida, a sede em si sofreu algum descuido. A pretendida escola de cura, o sanatório e, o mais importante de tudo, a eclísia, onde a panaceia deve ser preparada para os poderosos serviços de cura espalharem por todo o mundo a saúde física e moral, tudo isto ainda são ideias germinais. Como o grito de sofrimento da humanidade chega até nós através de milhares de cartas, nosso desejo pela realização dos planos dos irmãos maiores torna-se cada vez mais intenso, e é tão agudo que parece incorporar a vontade concentrada de todos aqueles que apelam para nós por se encontrarem tristes e enfermos. A nossa fraternidade está espalhada por todo o planeta. Não podemos seguir o exemplo dos padres espanhóis e pedir aos nossos estudantes que façam tijolos físicos e os venham colocar um a um em um trabalho de amor. Nunca solicitei 1 centavo de alguém. O trabalho da Fraternidade Rosa Cruz vem sendo inteiramente mantido por donativos voluntários e pelo modesto produto da venda dos meus livros. Nem tampouco farei um apelo para obter um fundo para a construção do edifício. Isto deve partir do coração dos amigos. Mas, quando sentimos aqui na sede o intenso grito de dor no mundo,
sou forçado a procurar os meios para realizar o plano de fazer da sede da Fraternidade Rosa Cruz um centro espiritual o mais eficiente possível. Há um ano, escrevi aos estudantes indicando-lhes o momento exato em que abriríamos o terreno em Mount Ecclesia e pedi a todos que entrassem nos seus quartos e estivessem conosco em oração, já que não o podiam fazer pessoalmente. Foi maravilhoso sentir a elevação espiritual daquele esforço coletivo. O impulso inicial favoreceu o trabalho durante o ano passado em um grau inestimável, e por essa razão sinto-me outra vez inclinado a pedir a ajuda de todos. O movimento cientista cristão demonstrou, quando quis erguer edifícios, como o dinheiro afluiu aos seus cofres. Os prosélitos do novo pensamento enviam um pedido e os cristãos de todas as denominações rezam por fundos. Todos eles usam o mesmo método, mas empregam nomes diferentes. Todos querem colunas magníficas de pedras e vidros e conseguem obtê-los. Eu sei que é necessário um lugar e um edifício apropriados à dignidade de nosso trabalho, mas, apesar de ter tanta necessidade deles, não posso pedir colunas de pedras, nem posso rogar aos estudantes que as façam. Mas posso, quero e suplico a todos para que se unam comigo em oração, para que a sede da Fraternidade Rosa Cruz possa tornar-se o mais eficaz e poderoso centro espiritual. Rezem com toda a sua alma para que os que trabalham na sede alcancem a graça de levar este trabalho adiante. Focalizem-nos em seus amorosos pensamentos para que sejamos capazes de irradiar essa graça para o mundo faminto de tal amor. Nós mesmos somos fracos, mas com as orações de todos e a graça de Deus, poderemos ser uma poderosa força no mundo. E se procurarmos primeiro o reino de Deus, os pedidos para a construção de edifícios necessários ao nosso trabalho surgirão no momento oportuno, sem que degrademos a oração ao convertê-la num meio para adquirir posses materiais. Carta número 25. Dezembro de 1912. A mensagem mística do Natal. Sinos de Natal. Quem já não sentiu essa magia nos dias da sua infância, antes que a dúvida se insinuasse em seu coração, abalasse e despedaçasse as ideias incutidas pela Igreja? O mesmo sino repica na igreja aos domingos e chama para a oração em todos os dias da semana. Mas há no dia de Natal um outro timbre, um soar desusadamente festivo, algo que nós atribuímos à imaginação infantil. Perdemos este algo, no entanto, congratulamo-nos por estar emancipados daquilo que é chamado as fantasias da igreja. Wordsworth, na sua Ode à Imortalidade, expressou o agudo sentimento de pesar pela perda dos ideais da infância, pois nada no mundo pode ocupar esse lugar. Podemos ser abençoados com bens materiais, mas ser verdadeiramente pobres quando o enlevo da juventude se desvanece e as concepções intelectuais extinguem as chamadas superstições. Paulo exortou-nos a estar sempre preparados para dar uma razão à nossa fé. E existe uma razão mística para as várias práticas da Igreja, as quais têm sido transmitidas às gerações desde a mais remota antiguidade. O costume de tocar o sino quando a vela acende sobre o altar foi iniciado por videntes espiritualmente iluminados para demonstrar a unidade cósmica da luz e do som. O badalo metálico do sino traz a mensagem mística de Cristo à humanidade, tão claramente hoje como da primeira vez em que ele anunciou o amoroso convite: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Assim, o sino é um símbolo de Cristo. A palavra, quando nos chama do trabalho à devoção ante o altar iluminado, vem ao nosso encontro como a luz do mundo. Fim da pista 4. Este livro continua na próxima cassete. Favor girar a cassete até o final.